Acorda, Umbanda! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Umbanda Templo Teu. Eu sou Anderson Maciel, fundador do Templo de Evolução Espiritual Umbandista, e no nosso programa de hoje, no nosso Acorda Umbanda do dia 26 de julho de 2021, eu vou trazer aqui um assunto que eu julgo ser muito importante para nós umbandistas e, na verdade, para todas as pessoas, mesmo que não sejam umbandistas, que é sobre gratidão, sobre o quanto nós devemos ser gratos. E para falar melhor deste assunto, eu trouxe aqui uma história real que, inclusive, tem registros históricos sobre este fato, e esta história está escrita no primeiro livro de Umbanda. Inclusive eu tenho aqui no canal um vídeo que fala sobre o primeiro livro de Umbanda, e este livro é O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, escrito por Leal de Souza. Mas esta história é a história que aconteceu com uma menina e está vinculada a ser grato, ao nosso assunto de hoje, que é ser grato. Então eu vou ler esta história, é uma história rápida, e depois também vou relatar uma história que aconteceu comigo no tempo que eu desenvolvi a minha mediunidade e estava iniciando os meus caminhos como médium. Então vamos lá. Esta história está no capítulo 25 deste livro, A Tenda Nossa Senhora da Piedade. Sob a presidência do senhor Zélio Fernandinho de Moraes, médium do Caboclo das 7 Encruzilhadas, erigida em um sítio tranquilo, entre árvores, a tenda Nossa Senhora da Piedade é uma casa humilde dos milagres. Atacada de moléstia fatal, a filha de um comerciante de Niterói agonizava, sofrendo, e como a ciência humana se declarava impotente para socorrê-la, seu pai, em desespero delirante, numa tentativa extrema, suplicou auxílio à modesta tenda. Responderam-lhe que só à noite, na sessão, o guia poderia tomar conhecimento do caso. Regressando ao lar, o desconsolado pai encontrou a filha morta e, depois de fazer constatar o óbito pelo médico, mandou tratar o enterro. No entanto, à noite, na tenda Nossa Senhora da Piedade, foi aberta a sessão. Chegou o Caboclo das 7 Encruzilhadas, manifestou-se em seu médium e disse aos seus auxiliares na terra, ainda desconhecedores, o desenlace da doença, que se concentrassem sem quebra da corrente e o esperassem, pois ia para o espaço, com suas falanges, socorrer uma enferma que lhes pedira socorro. 2 horas depois voltou, achando aqueles companheiros exaustos do longo esforço mental, e explicou-lhes então, na pureza da sua realidade, a situação, e mandou-os que fosse em nome de Jesus retirar a morta da mesa mortuária e comunicasse que a misericórdia de Deus, para atestar os benefícios do Espiritismo, permitia-lhe viver, enquanto não negasse o favor da ressurreição. Confiante em seu chefe, os humildes trabalhadores da Tenda da Piedade cumpriram as ordens recebidas e foram até a capela mortuária. E a moça não só ficou viva, como também ficou curada. O médico que lhe tratou da moléstia e que lhe constatou o óbito, observou-a por algum tempo, até desistir de penetrar no mistério do seu caso, classificando-o na ordem sobrenatural dos milagres. Meses depois,
em uma mesa de almoço, conversando, a ressurreta contestou com firmeza, negando-a a ação espiritual que lhe restituíra a vida material. Porém, nessa ocasião, adoeceu de uma indigestão, falecendo em menos de 24 horas. Olha que seríssimo esse caso. A moça já havia falecido. Chega o caboclo das 7 encruzilhadas em terra, pede para que todos os seus médiuns fiquem concentrando-se em estado de oração, vai para outras zonas espirituais com as suas falanges e traz o espírito daquela que já havia falecido de volta. Quando ele retorna para a casa, para os trabalhos, dá a ordem aos seus auxiliares que fossem até lá, o velório, onde essa moça estava sendo velada, e que lhe acordassem e lhe avisasse que enquanto ela fosse grata pelos desígnios de Deus, pela ação da espiritualidade, ela teria vida. E aí, meses depois, essa mesma moça, em uma atitude de ingratidão, em uma mesa onde ela estava se alimentando, ela diz que a ação dela ter retornado à terra e à vida não foi pela presença de Deus nem da espiritualidade. E aí, neste mesmo momento, ela acaba sofrendo uma indigestão e em menos de 24 horas ela falece. Olha o que a ingratidão pode nos trazer. E como é seríssimo nós sermos gratos a Deus e gratos a toda a espiritualidade que nos assistem. Aconteceu comigo também um caso muito parecido. E claro, não foi tão grave assim ao ponto de me tirar a vida, mas me tirou um bem material ao qual eu tinha. Então, no início da minha caminhada espiritual, na casa onde eu trabalhava, aos sábados havia sessões de pretos velhos e era às 15 horas da tarde. E eu havia combinado com uns amigos meus de fazer uma trilha de motocross. E aí eu decidi, esse sábado eu não vou ir trabalhar na casa de Umbanda, eu vou dar uma fugida e vou fazer o meu motocross com os meus amigos. E aí os meus amigos chegaram na minha casa com as suas motos, todos já equipados, e vamos Anderson, vamos lá. E eu, espera só um pouquinho, coloquei toda a minha roupa, capacete, me equipei com todo o equipamento, de segurança, e peguei a moto e já ia me direcionar com eles para fazer a trilha. De repente eu paro e observo o meu tanque de combustível e falei, esperem aí, eu estou com quase o tanque vazio, não vai dar para a gente fazer a trilha. Me esperem aqui que eu vou até o posto de combustível, vou abastecer e já retorno. Quando eu estou me direcionando ao posto de combustível, quando eu estou chegando uns 100, 200 metros antes do posto de combustível, um carro se atravessa na minha frente. Até hoje eu não sei de onde saiu aquele carro. Do nada, aquele carro cruzou a minha frente e eu colidi naquele carro, destruí totalmente a minha moto, ao ponto de ficar inutilizada. O guincho levou para o depósito, deu perca total na minha moto e, pela minha sorte, o proprietário do veículo não me cobrou os danos no seu carro porque ele tinha seguro, mas a minha moto deu perda total. E aí eu não fui nem fazer a minha trilha e também não fui nem na minha sessão que eu tinha compromisso aos sábados com os pretos velhos. Voltei caminhando, o guincho levou a minha moto, levou embora para o depósito, voltei caminhando e os meus amigos olharam o que aconteceu e eu disse, perdi a minha moto. Com as graças de Deus, comigo não aconteceu nada, porque eu estava todo equipado, capacete, colete, bota e todas as proteções individuais
que nós utilizávamos para fazer o motocross. Mas a minha moto deu perda total. E depois daquilo eu entendi que naquele momento eu havia feito uma escolha, onde eu estava negando o meu caminho espiritual, ao qual eu havia me comprometido com Deus, a espiritualidade e aquela casa onde eu estava prestando os meus trabalhos espirituais. E eu troquei o meu compromisso espiritual por uma diversão. E eu acredito que Deus e as falanges espirituais me deram um puxãozinho de orelha e me mostraram: olha o que tu estás fazendo, olha o quanto tu já recebestes de Deus e de toda essa egrégora, e agora tu estás nos virando as costas para te divertir, ao invés de estar aqui nos ajudando, nos auxiliando e contribuindo para ajudar mais outras pessoas. Então eu acredito que foi o meu puxão de orelha, acredito que foi o que eu recebi pela minha ingratidão naquele momento. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo, para relatar algumas histórias que são reais, como a deste livro, onde chega a menina a perder a sua vida, que no caso ela já havia perdido, mas a espiritualidade, através da permissão de Deus, lhe trouxe a vida de volta. E ela, em um momento de ingratidão, nega a Deus, ela vira as costas para Deus e para a espiritualidade, então ela acaba perdendo aquilo que ela já havia recebido como concessão, que era a vida novamente. E assim também comigo, onde eu fiz a escolha de não querer estar na presença de Deus e das entidades que me assistiam para estar me divertindo. Então eu fiz a minha escolha e recebi aquilo que eu merecia naquele momento. Então isso não é nenhum um vídeo para nos assustar e nem um vídeo para nos deixar preocupados, mas sim um vídeo para nos deixar com a mente muito esclarecida, muito aberta, sobre o quanto nós somos gratos ou estamos sendo ingratos com Deus e com toda a espiritualidade que nos assiste. Então realmente é um acordar. Os nossos vídeos aqui do Acorda Umbanda realmente são para nos acordar para a vida, para que nós tenhamos consciência se somos filhos gratos ou não nesta terra e nesta vida. Então assim também Jesus dizia: aquele que me negar diante dos homens será negado por mim diante do meu Pai. Olha a mensagem seríssima que Jesus já deixava para os seus discípulos na terra. Aquele que me negar diante dos homens será negado por mim diante do meu Pai. E assim também a espiritualidade segue este mesmo caminho. Quando nós negamos a nossa religião, quando nós negamos o nosso auxílio espiritual para as pessoas que estão à nossa volta, com certeza também as entidades, os espíritos, aquela egrégora que nos cuida, também está no direito de negar a ajuda a nós diante de Deus quando nós estamos precisando. Pois assim se torna o justo para aqueles que são justos e o justo também para aqueles que são injustos. Então, desejo a você toda a gratidão do mundo, que você possa ser sempre grato por tudo aquilo que recebeu. Deixa aqui no comentário deste vídeo se algum dia já aconteceu alguma coisa semelhante com você, sobre ter sido ingrato em algum momento, ou com alguma pessoa, ou até mesmo no seu âmbito religioso. E vamos trocando informações para que a gente possa também se esclarecer cada vez mais e trazer este sentimento de gratidão sempre na nossa caminhada e na nossa evolução espiritual. Desejo muito axé para todos e até o nosso próximo vídeo. Saravá!